Ter energia ou não ter? Essa é uma variável absolutamente importante para todas as áreas da nossa vida. E neste episódio você vai ver que, assim como o Neo do Matrix, que teve que escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, você tem uma escolha: continuar na inércia, sem energia, largado no sofá, sem vontade de fazer as coisas, querendo se relacionar, querendo ler mais, aprender mais, interagir, crescer profissionalmente, ou de fato uma nova realidade, entender como seu cérebro funciona para que realmente você consiga extrair mais energia de você mesmo, até porque aqueles dias em que no fundo você se sente meio incapaz de conseguir fazer as coisas, sair da cama, enfrentar as suas tarefas, se de certa maneira isso é de vez em quando, até que tudo bem, mas quando isso é bastante frequente, essa é uma sensação que é um importante sinal de alerta. Não é normal nós não termos energia, isso é um sintoma. Preguiça é um sintoma de algo que eu vou te ajudar a resolver aqui. São basicamente somente 43 passos para isso. Deu preguiça, não é? No fundo não são 43, são apenas 3 fundamentos que você de fato precisa entender, que por sinal o fato de você estar aqui já é um ótimo indicativo de que realmente você quer ter mais controle de você, do seu cérebro, da sua energia. Então mostre a sua energia clicando aqui embaixo no curtir, se inscreve no canal para você aprender não somente sobre preguiça, mas entender como o cérebro funciona e principalmente as vantagens de você ter um sistema mental alinhado. Para que a gente comece, eu quero que você entenda, na verdade eu quero que o seu cérebro entenda que a preguiça muitas vezes ela é meio que mascarada sobre o manto de um certo conforto, mas na verdade ela é uma tremenda de uma barreira silenciosa que nos impede de aproveitar este presente fascinante chamado planeta Terra, nos impede também de alcançar as nossas capacidades máximas, o nosso potencial, nos impede de nos relacionar com as pessoas que a gente ama, nos impede de cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, nos impede de progredir, porque no fundo ela nos coloca uma ilusão de satisfação momentânea, por outro lado ela drena lentamente a nossa motivação, a nossa energia e a nossa vontade de fazer as coisas, mesmo quando nós internamente queríamos. No fundo é por conta disso que eu digo que a preguiça é o cansaço que vem antes, porque de certa maneira, depois de você ficar cansado, tá tudo bem e é muito normal, mas cansar antes de fazer é muito esquisito isso e precisa ser resolvido. Então a pergunta que fica é: como nós resolvemos? E para isso a gente tem que de fato ir no cerne da questão, que é exatamente o seu sistema mental, e a gente vai abordar aqui 3 fundamentos, os 3 fundamentos do protocolo ICE, que é exatamente aquilo que eu ensino para os nossos alunos. Você tem que efetivamente alinhar 3 variáveis essenciais. A primeira delas é o seu inconsciente. E como é que a gente vai entender o que está acontecendo no nosso inconsciente? Afinal, é inconsciente, André, me ajude a entender. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, entenda que quanto menor for a sua energia, mais isso vai te fazer falta. Qualquer coisa que você tem pouco vai te fazer falta em algum momento. E um jeito fácil de você perceber isso é entender que o seu cérebro é como se fosse um grande sensor. E eu te pergunto, quando você está sentindo frio, o que é que de fato acontece? O que significa sentir frio? Frio significa que o seu cérebro percebe que você está ali perdendo calor para o ambiente e por conta disso ele percebe que é uma situação não adequada, é algo que é prejudicial para você, então ele reage te fazendo ficar com frio para que você possa preservar aquele calor que ainda resta em você. Essa é uma reação que é inconsciente e automática, mas você só sente o frio se você sim perde o calor, mas não quando você perde de 38 graus Celsius para 35 graus. Efetivamente isso não vai te fazer falta, ou seja, você tem calor em abundância. Esse é o paralelo para a preguiça. Quando você sente preguiça, portanto, quando você tem um nível de energia tão baixa que por conta de não se cuidar, não cuidar da sua saúde, não dormir direito, não fazer nada que te gere prazer, a sua energia já está baixa. E aí, obviamente, você já está ali meio que se arrastando e qualquer coisa nova é um alerta para o seu cérebro. Poxa, não deixa esse camarada gastar essa energia, já tem tão pouca, eu preciso de energia para sobreviver. Então ele faz exatamente isso. Diante deste cenário, ele fala: opa, deixa eu adicionar aqui uma pitada de preguiça, porque senão esse indivíduo vai gastar a pouca energia que resta. Essa é efetivamente a ideia do seu inconsciente agindo para que efetivamente você possa ter aquilo que é essencial para você. Então entenda que se você tem um nível baixo de energia, você sempre vai ter
mais preguiça do que uma pessoa que tem um nível de energia maior do que o seu. Esse é o inconsciente atuando ali nos bastidores. O segundo nível é o seu consciente. E esse é mais fácil de entender porque, no fundo, a gente percebe, afinal está no nível consciente. Agora, como ele funciona então na prática? Muitas das coisas que você faz no seu dia a dia, de certa maneira você não gosta muito. Talvez você sinta que não faça sentido fazer aquilo, ou seja, você não quer fazer aquilo. E se o seu cérebro, diante de uma coisa que não faz sentido gastar a energia, vê você ali se dispondo a fazer aquilo, ele obviamente vai olhar para aquele entendimento consciente que você decidiu que não faz sentido fazer e ele vai falar, opa, peraí, esse cara quer fazer algo que não faz sentido, então não faz sentido fazer aquilo que não faz sentido, por mais óbvio que seja. Então, diante de algo que para você não traz recompensa, não traz satisfação, não há esse sentimento envolvido, o seu cérebro consciente reage adicionando uma camada de preguiça. Isso é no fundo uma forma de economizar energia para que você tenha energia para as atividades que realmente importam. Por exemplo, imagine só que você tem que chegar em casa e sabe que tem que cuidar do seu filho, que tem que cuidar do seu corpo, que tem que fazer a janta, que tem que fazer isso e uma série de coisas, e aí por outro lado, no trabalho, você tem atividades que simplesmente não fazem sentido, como se você tivesse que pegar um tijolo daqui e colocar ali, e pega um tijolo daqui e um outro coloca ali, e você fica todos os dias fazendo exatamente isso, você não vê mais sentido naquilo que você faz. Por outro lado, existem outras atividades que você sente sentido, há significado. Então, seu cérebro consciente, obviamente, vai preferir aquelas atividades que efetivamente fazem sentido. E essa, no fundo, é mais uma forma do seu cérebro tentar equacionar os seus recursos. E, inclusive, o terceiro passo é um recurso também, que é o terceiro ponto do nosso sistema mental. Já falamos do inconsciente, do consciente, e o terceiro ponto do ICE é exatamente o E, energia. E no fundo, a energia é algo que nós precisamos entender, porque ela é meio óbvia depois de ser entendida, mas até que a gente entenda isso, parece algo que não faz tanto sentido. Então eu quero que neste episódio você efetivamente entenda. E a primeira coisa para isso é entender o seu conceito de natureza soberana. Existe algo que você faz de forma natural. Por exemplo, quando você chega em casa, o que você faz? Esse é o seu natural. Para algumas pessoas é ir para o sofá, para outras pessoas é ir para a academia. Quando você está no restaurante por quilo, para onde o seu cérebro olha? É para salada ou é para aquele bife à parmegiana? É para aquela sobremesa que é tipo uma fruta ou é aquele pudim? Qual é a sua natureza soberana? E esses são apenas exemplos, mas no fundo é aquilo que o seu cérebro faz inconscientemente, de forma absolutamente natural. São esses, portanto, os seus padrões naturais. Qualquer coisa que você faça contra o seu padrão natural consome energia. Qualquer coisa mesmo. Até se você tem o normal de comer um pudim e você se força a não comer, você está ali meio que lutando contra a sua vontade, então consome essa energia. Se você acorda numa hora diferente, que é a sua normal, consome energia. Se ler não é o seu usual e você se força a ler, consome energia. Qualquer coisa que fuja da sua natureza soberana vai te gerar desgaste, vai te gerar atrito contra você mesmo. Ou seja, entenda que ir contra você é algo que demanda energia. Faz sentido ir contra você? Na verdade, não muito, mas muitas pessoas passam a vida fazendo isso, se matando para trabalhar em algo que ela vê que não faz sentido, se matando para se relacionar com pessoas que no fundo não fazem sentido, tentando e se esforçando para estudar coisas que ela de fato não conecta, ou seja, ela não sabe muito bem o que é ela e por conta disso ela se força a fazer aquilo que parece o certo, mas se você tem uma pista de que aquilo te gasta muita energia, na verdade isso já não é nem pista mais, isso já é uma prova de que aquele caminho não é o seu caminho. Mas alguns ignoram isso e por conta disso continuam se esforçando, gastando a energia por conta desse atrito que a pessoa tem contra ela mesma. Ela não quer fazer, mas ela se força a fazer. Logo, o que acontece? Você drena a sua energia, você fica de fato exausto por existir. Isso é um tanto quanto esquisito, não é? Porque se você de fato fica exausto por fazer alguma coisa atípica, tudo bem, mas ficar exausto por existir, ficar exausto ao longo do seu dia, é muito mais do que uma pista. Entenda isso, incorpore e reflita de acordo, porque você está de fato desperdiçando não só a sua energia, mas também esse camarada aqui, ó, o seu tempo. Se a gente faz aquilo que não faz sentido, aquilo que drena a nossa energia, é um excelente indicativo de que você deveria, de fato, fazer um pit stop, parar, refletir e
eventualmente mudar a sua conduta. Porque continuar fazendo aquilo que não faz sentido, eu não preciso dizer que não faz sentido. Então aqui você teve as 3 bases que estão afetando aquela sua energia que, quando em falta, obviamente faz você sentir muito mais preguiça. Portanto, 3 elementos de forma resumida. O primeiro deles é o seu inconsciente. Crie, portanto, padrões que façam sentido, que faça sentido você repetir dia após dia, e aí você vai ter o seu inconsciente trabalhando a seu favor. Segundo ponto é o consciente. Crie sentido e significado naquilo que você faz, aí você terá o seu consciente tranquilo em relação àquilo que você faz. E por fim, a energia. Respeite a sua forma de fazer as coisas, respeite a sua própria natureza, e aí você não vai ter tanto desgaste, tanto atrito com você mesmo. Pegou a essência? Pegou esse código? Então agora repare que tudo isso se relaciona com os seus padrões cerebrais. E se você quer ajuda para efetivamente de forma guiada fazer isso, passando por um treinamento completo, customizado para o seu caso, em que em primeiro lugar nós vamos fazer o mapeamento dos seus padrões cerebrais em um diagnóstico personalizado para você, para que aí sim você receba os materiais adequados para você alinhar o seu sistema mental a quem você realmente deseja ser, para que não mais você se force a ser uma pessoa que não é você e chamar isso no fundo de vida. Se isso é importante para você e se você quer entender como eu poderia te ajudar nisso, é só você clicar aqui embaixo, tem um link que te leva para uma conversa com uma consultora nossa que ela vai te explicar exatamente como funciona toda essa jornada para que realmente você saia dela redesenhado, com o seu cérebro efetivamente trabalhando a seu favor. E eu te garanto que é uma outra realidade que só o grupo do 1% tem a chance de ter acesso. E para que a gente então feche esse assunto, o mais interessante é que muitas vezes a gente acha que a energia é uma questão física e é muito além disso. Não é só sobre comer e dormir, e se você come o suficiente e dorme o suficiente você tem energia. Não, a energia começa na mente e é exatamente aqui que nós precisamos começar a atuar para reverter esse quadro. Então, se você quer entender mais o que é um sistema mental, eu fiz um vídeo explicando exatamente o que é isso, é só você clicar aqui nesse link e a gente continua de lá.